Shalom, queridos. Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje falar a respeito de um início de mês. Nós seguimos os meses que estão relacionados a acontecimentos da Bíblia, os meses bíblicos. E todo início de mês, queridos, eu falo isso e vou continuar repetindo. Todo início de mês é o início que nós temos para gerar dentro de nós esperança de que um ciclo fecha, do que aquilo que não deu certo fechou e um novo mês começa, para começarmos outras coisas, maiores, menores, não importa, mas para começar outras coisas que sejam aquelas que Deus tem para a nossa vida. Então, todo início de mês, eu particularmente, dos meses bíblicos, eu particularmente fico com bastante esperança no meu coração, porque eu sei que durante todo o mês eu vou ter ali uma pauta para orar, algo para decretar, para falar com Deus, e eu sei que esse mês, como nos outros anos, será um mês em que Deus vai nos ensinar e falar conosco, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí. Eu quero começar com um versículo que é bastante conhecido. Aleluia. Cadê ele aqui? Só um minutinho. É Salmo 126, 6. E aí nós vamos orar depois de ler, e então vamos receber todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Amém? Salmo 126, 6. Encontraram? Diz assim: aquele que parte chorando, ou algumas traduções diz, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor e trazendo seus feixes. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvores, trazendo os seus feixes. Você vai entender daqui a pouquinho onde se encaixa esse versículo nesse mês. Bom, vamos lá. A primeira coisa, queridos, que eu quero falar com vocês sobre esse mês é algo que Deus colocou no meu coração a respeito de nós termos entendimento disso. Deus usou comigo uma expressão que no meu linguajar, devido à minha vida profissional, eu entendi exatamente o que Ele queria que eu dissesse e passasse para vocês. Deus falou no meu coração assim: vocês precisam trazer para a igreja de forma pedagógica a visão dos meses. Bom, como eu disse para vocês, eu entendo que quando nós queremos trazer algo de forma pedagógica, nós estamos querendo não só falar, não só decretar, mas nós queremos trazer conhecimento do que estamos fazendo. Então, queridos, prestem atenção nisso. Nós queremos chegar num nível de que nós já entendemos tudo sobre esses meses, e o que nós fazemos? Nós apenas decretamos, liberamos, oramos e fazemos. Mas como nós temos entendido da parte do Senhor para Beit, nós estamos resgatando o fundamento e para os meses bíblicos. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês hoje é que nós precisamos entender esses meses de forma pedagógica. Ou seja, eu não posso só falar, mês ave, mês ave, mês ave, aleluia, mês ave. Mas o que é esse mês? De onde surgem essas coisas? Exatamente o que o Senhor quer que a igreja se atente, fique alerta para esse mês. O que Deus quer falar sobre este mês? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. É como o nosso calendário, que nós já conhecemos quando chega 25 de dezembro, 24 para 25 de dezembro, o que acontece, queridos? O que é? No calendário? É Natal. Nós já sabemos que Jesus não nasceu nessa época, provavelmente Jesus nasceu em outubro, mas estou falando de calendário conforme Deus me orientou a fazer. Quando chega de 24 para 25, não há necessidade de alguém falar assim: olha, comece a preparar uma roupa, convide sua família. Sabe o que acontece, queridos? A gente não sabe explicar, mas há uma atmosfera diferente nesses dias.
As pessoas começam a ficar mais amigáveis, começa a ter lá no trabalho, nós fazemos os amigos secretos, amigos ocultos, nas igrejas fazemos amigos de oração, amigos proféticos, nós começamos a gerar dentro de nós uma expectativa de um novo ano. É ou não é assim que acontece, né? Começamos a preparar a roupa, as mulheres que gostam aí das mesas bonitas da ceia, começam a pensar no que vão cozinhar para a família. Então entendam, antes de entrar exatamente no mês, o que o Senhor colocou no meu coração para nós enfatizarmos, é que nós precisamos entender o que está acontecendo nesses meses. Nós como igreja precisamos entender o que é cada mês, e quando chegar o momento de mudar o mês, de trocar o mês, o próprio Espírito vai gerar no nosso coração essa atmosfera que eu falei lá do Natal, né? Está chegando, é agora. Então o próprio Espírito vai gerar em nós um movimento de esperança. Por quê? Porque nós temos entendimento do que nós estamos fazendo. Então nós não estamos fazendo um decreto no primeiro dia para nunca mais se lembrar dele. Nós estamos fazendo um decreto para dizer, é isso que nós acreditamos que vai acontecer nesse mês. Aí você pode falar assim, mas pastora, mas todo ano vai ser todo mês a mesma coisa? Queridos, todo ano não tem Natal, mas todo Natal não é diferente? Pode ser que haja um costume de comer, sei lá, uma mesma sobremesa que todo mundo goste. A minha família, a minha irmã faz pavê todo Natal, mas todo Natal é diferente, porque é num local diferente, é uma expectativa diferente. Um ano foi mais difícil fazer o pavê, outro ano foi mais fácil, foi maior, foi melhor, sabe, é isso. A primeira coisa que o Senhor me disse, me cobrou para falar, nós entendemos que em cada um desses meses, eles vão ser o mesmo o ano todo. Sim, eu sempre falo para vocês da minha agendinha, todo ano é uma agendinha nova, que eu uso para trabalho e eu uso também para seguir os meses. Mas cada ano que a gente vai lendo, Deus vai trazendo algo novo para nós. Então, queridos, nós não estamos perdidos tentando inventar alguma coisa para vocês. Nós estamos fazendo o que o próprio Deus deseja que seja feito, e eu falo isso sem medo nenhum de pecar contra o Senhor, porque Ele me conhece e eu o conheço. Eu sei que nós não estamos brincando com essas coisas. São coisas que nós estamos fazendo com entendimento, porque nós queremos que a igreja possa ser abençoada. E como eu disse, de fato, depois de entender, decretar, orar, tomar posse, arrastar essa bênção do início do culto para todo mês. Quando nós temos entendimento do que nós estamos fazendo, nós seguimos aquilo. Sem dúvida, sem quebrar, sem parar, nós vamos com sequência e com entendimento. Amém? Liberado isso, vamos para o mês. Esse mês é o mês Ave. Então nós encerramos, na sexta-feira, o apóstolo pregou aqui sobre a tribo de Simeão, né? Porque nós encerramos o mês de Tamuz e iniciamos o mês de Ave. Deixa eu só pegar o raciocínio aqui, que eu falei da tribo antes, deixa eu só voltar. Nós encerramos o mês de Tamuz, o mês em que Deus trazia para nós alinhamento, direcionamento, ok? E eu já contei isso, mas tenho que reforçar aqui por ordem do Senhor. Eu disse no mês passado, eu disse, Senhor, não tem nada para declarar de bênção no mês de Tamuz. O Senhor falou para mim, a maior chave para a bênção dos outros meses está nesse mês. Porque se não alinhar, se não tiver conserto, não adianta tentar chamar, invocar, decretar a bênção dos outros meses. Porque não vem bênção do Senhor quando nós não estamos alinhados. Eu já contei isso para vocês, mas eu quero retomar. Então, o mês de Tamuz é o mês em que o Senhor falou sobre alinhamento. E aí, fecha esse mês de alinhamento e entra o mês de Ave.
E como eu disse, para cada mês, nós temos uma tribo que representa esse mês. E para esse mês, eu não vou falar sobre a tribo, aí é onde eu falei sobre o apóstolo pregou sexta-feira sobre isso, é a tribo de Simeão, que é filho de Lia. E ontem eu passei o dia todo, literalmente o dia todo. Eu saí só da minha casa para um compromisso que eu tinha, voltei e eu passei o dia todo assistindo a história de Lia. Então, queridos, eu quero começar este mês falando que com certeza será um mês em que Deus vai desvendar muitas coisas diante de nós. Porque quando nós olhamos a história de Lia, e eu vou ser breve nisso para chegar exatamente no decreto do mês. Quando nós olhamos para a história de Lia, nós começamos a imaginar, queridos, que a história de Lia é um erro. Nós vimos lá, já ouvimos, já lemos, né? Já assistimos. Quando Jacó vai casar, ele quer casar com Raquel. Raquel é a mulher linda, apreciada, elogiada por todo mundo. E Lia parece ser uma coitada que é jogada no meio de uma história. Mas, queridos, Deus vai nos ensinar muitas coisas, nos desvendar muitas coisas. Ali parecia ser um plano humano e até maligno do que fizeram com ela. Mas ali tinha um propósito, como sempre tem, um propósito do eterno para a vida dela e para ensinamento de nós. A história conta, isso você pode ler depois, ou pode assistir, como eu fiz ontem, eu assisti, são 10 capítulos que tem disponível na internet. Eu assisti a história toda dela. Eu sei que a história dela mostra que Deus olha para todos. Deus olhou para Raquel e trouxe o José, que era o sonho do coração dela, depois trouxe Benjamim também, mas Deus olhou para ela, Deus olhou para Jacó, que saiu de uma história esquisita, que precisava consertar com a família, e Deus olhou também para Lia, que parecia que estava lá de qualquer jeito, mas a Lia, a gente sabe disso na época, quanto mais filho uma mulher tinha, mais honra ela tinha. Lia foi muito honrada. E ali nós começamos a entender que Deus vai descortinando as coisas e vai nos ensinando que tudo o que acontece no final vai se encaixando para um propósito do eterno. Então fique tranquilo, se você deseja que esse mês Deus te honre em alguma coisa, que Deus mostre alguma coisa, que Deus te abençoe em alguma coisa, Ele pode e Ele quer fazer. O que mais tem o mês de Ave? Bom, o mês de Ave, então, é o 5º mês do calendário hebraico. O que acontecia no calendário? Na Bíblia, nós vamos entendendo a partir da Páscoa, quando Deus diz, esse será o primeiro mês, eles vão contando o mês, e cada mês acontece uma coisa, e então nós vamos depois resgatando os acontecimentos em cada um desses meses bíblicos. Queridos, olha só, o mês de Ave, a princípio, ele parece ser um mês em que aconteceram alguns eventos que não foram muito bons. E aí, quando eu fui ler isso, eu falei, bom, então é melhor não falar desses eventos se eles não são muito bons, né? Vamos lá para o decreto da bênção. Mas aqui, queridos, nos eventos que não são tão bons, também tem a mão do Senhor. Porque no mês de Ave, foi o mês em que foi destruído o primeiro templo de Jerusalém. Eu vou só ler rapidamente, tá bom? Depois, para não falar data e tal, depois a gente coloca isso se for necessário, para não estender muito tempo. Depois, também no mês de Ave, os romanos destruíram o 2º templo. Pensa para um judeu o que era o templo. E ter 2 templos destruídos. Imagina você ter uma igreja, um ministério e ser destruído. A dor que dá lá na alma. 2 vezes isso acontece. Bom,
Aí depois tem um monte de outras coisas. Em outros anos, a Inglaterra expulsou os judeus, foi no mês de Ave. A Primeira Guerra Mundial, que foi declarada após a Alemanha declarar guerra contra a Rússia, foi no mês de Ave. A Segunda Guerra, que foi um sangramento muito grande, foi no mês de Ave. O mês em que a maioria dos judeus foram assassinados brutalmente pelo nazismo, foi de 1939 a mês de 1939 a 1945, foi o mês de Ave. E aí nós falamos, meu Deus, mas quanta coisa ruim no mês de Ave. Mas vocês não sabem de uma coisa: os sábios de Israel, eles dizem que é no momento de lembranças tristes e dolorosas que nós temos os maiores ensinamentos que vão enraizar a nossa fé. Olha que coisa linda. E aí vem o versículo que eu li para vocês. O versículo diz, como eu disse, conhecido, aqueles que partem chorando, aqueles que saem chorando, mas enquanto estão chorando, continuam semeando, vão voltar com colheita. Não há problema no choro, na dor. O que realmente é problema é quando nós, no momento da dor, paramos de semear. Então este mês, ele deixa claro para nós que o povo escolhido por Deus, os judeus, o povo escolhido por Deus, a igreja, porque judeus e igreja estão no mesmo patamar de escolha, todos são escolhidos por Deus. Tenho falado sobre isso. Eles precisam aceitar Jesus como Messias e nós precisamos aceitar Jesus como Salvador. Estamos todos enxertados no mesmo plano de amor e de salvação. Então, se esse povo passou, queridos, pelo mês Ave e tiveram no mês Ave lembranças que foram ruins, mas continuam até hoje acreditando em Deus, será que esse não é o maior decreto que nós devemos fazer neste mês? De que as coisas que nos são tiradas, as coisas que são ruins na nossa vida, não vão abalar a nossa fé? Será que este não é o primeiro entendimento que nós precisamos ter? De que algumas coisas ruins vão acontecer porque são propósito de Deus. Não é agora o momento para isso. Talvez a gente fale disso num outro momento, quando o AP tiver os cursos para a Beit, para o nosso crescimento. Mas nós entendemos que toda a história de Israel, queridos, aponta para que Deus queria que essas coisas acontecessem com o povo exatamente como aconteceram, porque Ele já tinha um plano. Então nós precisamos, neste mês de Ave, entender, não é para parar de semear. E não estou falando só de semeadura financeira, também estou falando disso, mas não só disso. Não é para parar de orar, não é para parar de cumprir o ministério, não é para parar de acreditar no Senhor, não é para parar de fazer os decretos, não é para parar de buscar. Esse deve ser para nós o decreto que nós mais precisamos aprofundar o nosso coração. O decreto de que o templo foi destruído, mas os judeus continuam até hoje sem templo. Vocês sabem que o Muro das Lamentações é uma parte do templo, por isso que eles vão até lá. Nós sabemos que mesmo sem templo, eles continuam indo lá e adorando ao Senhor. E já estão com projetos, de que vai haver um terceiro templo, mas isso é outra história. E, enfim, queridos, o mês de Ave é maravilhoso para o Senhor restaurar dentro de nós algumas coisas. Olha só, segundo ponto aí, para nós falarmos do mês de Ave. Eclesiastes 7:2. Eclesiastes 7:2. Diz assim: olha que ensinamento! Mais vale ir
a uma casa em luto, meu Deus, do que ir a uma casa em festa. Porquanto este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir sobre a sua vida. E aqui é o versículo, exatamente o versículo. Aqui é minha agendinha, mas aqui é o versículo. A Bíblia está dizendo: é melhor ir numa casa onde tem luto do que uma casa onde tem festa. Então Deus não quer que a gente vá à festa? Não é isso, Deus é festeiro, nós sabemos disso. E Ele manda celebrar com alegria as festas. Mas existe um momento da nossa vida que se encaixa esse versículo dizendo sobre reflexões de oportunidades. Onde que nós paramos para pensar na vida? Na festa ou no luto? A gente sabe que é no luto. Onde nós paramos e reconhecemos as pessoas de verdade? É num luto. Porque é no luto que se divide as coisas, é no luto que você vê a justiça. A gente vê aí na TV algumas divisões de bens que estão até hoje se arrastando em briga. Então, queridos, o luto, ele traz reflexão para nós de justiça. O luto, ele traz reflexões para nós de oportunidades. Daquilo que nós não fizemos pelaquela pessoa que está ali. E traz uma reflexão também de oportunidade, o que nós ainda não fizemos, porque um dia nós iremos estar ali. Então o mês de Ave, ele começa falando sobre isso, que há necessidade de entender que as coisas ruins nos amadurecem, nos fortalecem, porque nós temos uma geração que as pessoas não querem ter problemas. Ei, isso é impossível. Eu sempre digo isso para os meus alunos quando a gente está falando sobre conflitos organizacionais. Eu digo: onde tem pessoas, tem conflitos. O que nós temos que aprender é resolver isso. Tem que chamar, né? Cada um tem que assumir sua responsabilidade, tal, mas eles existem. Então o que nós estamos entendendo nesse mês é que vai vir tudo isso. Mas Deus vai continuar sendo Deus se nós entendermos o que vem depois de um conflito. Vem uma reforma. Vem um conserto, vem uma melhoria. Vou pegar o exemplo dos casais aqui. Não é assim? Tá tudo certo lá, tem um conflito, uma briga e nananã. Depois, para melhorar a briga, como que acontece? O marido leva a esposa para jantar, não é assim? Então, chega um buquê de rosa, né? Eu particularmente não gosto de buquê de rosa, né? Se o pastor Carlos não é buquê de rosa, ele apanha. Não gosto. Mas enfim, a maioria das mulheres, né, que gostam disso, entendam o que Deus está dizendo para nós. Às vezes é no meio de todos esses conflitos de um casal, como eu estou usando agora aqui a analogia, depois que vem uma DR, que a gente chama em psicologia, uma discussão sobre o relacionamento, para dizer: peraí, olha, passou, superei, tudo bem, mas isso está errado, isso me magoou, isso me chateou, assim não está legal. Ali, queridos, vem um conserto de uma situação que, se não tivesse o conflito antes, entenda, as coisas iam continuar acontecendo como se tudo estivessem bem, mas não estavam no fundo bem de verdade. Então o que Deus está nos dizendo é que esses conflitos que são gerados no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério, na nação, onde for, eles têm que ter por finalidade reconstrução, reestruturar, arrumar, reorganizar, restabelecer. Nós estamos falando, a igreja fala: precisamos de avivamento. Nós não precisamos de avivamento, avivamento já aconteceu, queridos, há muitos anos atrás. O que a igreja precisa é de reavivamento, porque nós perdemos coisas que já aconteceram. Então este mês ele traz essa expressãozinha para nós de reestruturar, porque é algo que já estava, o Senhor já fez pela igreja, Jesus já morreu, já estabeleceu princípios, mas nós nos perdemos. Mas e agora? Agora volta, agora retoma,
A Bíblia fala sobre isso. Filhinhos, não pequeis, mas e se pecar, retoma. Volta para o caminho de novo da santidade, do conserto e do alinhamento, e está tudo certo. Porque a história da Bíblia é isso, queridos. Então é um mês de restabelecermos esses princípios. Obrigada. Então é um mês de nós entendermos que tem coisas que precisam ser reestruturadas e arrumadas e depois ficam melhores. Amém? Depois, o terceiro ponto aqui é que é um mês, a revelação contida nesse mês é que o Pai edificou uma casa e deseja que ela seja habitada por família. 1 Pedro 2,5. Queridos, aqui nós entendemos que o Pai é Deus e que Ele já edificou uma casa para nós, um lugar para nós, um templo para nós. Às vezes eu fico pensando, né, tem horas que bate assim, mas será que Deus me ama? Será? Na maioria da fala das pessoas que abandonam Jesus. Queridos, nós não temos que ter dúvida nenhuma disso. Deus não está pensando se nos ama, Deus não está decidindo se quer ou não, isso já foi feito. Jesus disse na cruz: está consumado. Uau! Não ficou pela metade, não foi mais ou menos. Ele tinha certeza, ele sabia o que estava fazendo. E quando ele diz está consumada, a bênção, a obra de salvação vem pronta para nós, está disponível para nós. E aí, o que nos faz questionar nesse mês é se nós estamos abertos e desejosos para estar com o Pai. Porque às vezes nós cantamos, vem Pai, nós falamos sobre paternidade. Houve aí uma época, né, que passou, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, que paternidade foi um assunto muito falado. Mas paternidade é um assunto que não adianta falar. Paternidade tem que ser vivida. É como ter nome de um pai no registro e não ter a presença do pai. Não se entende de paternidade com documento. Se entende de paternidade com vivência. E aí eu retomo para a essência de paternidade, rapidamente. Porque nós falamos de paternidade, nós falamos, então é o pai que me dá tudo, é o pai que me protege, sim, Deus dá tudo, é o pai que me guarda, é o pai, é tudo isso. Deus é tudo isso, mas a essência da paternidade deste século é essa: meu pai dá, meu pai faz, meu pai deixa, meu pai permite. A essência da paternidade, até juridicamente pensando e falando, é alguém que dá o sustento, mas dá também os limites, o direcionamento. É alguém que é a autoridade para determinar o que é certo ou o que é errado, pelo menos até o filho completar maioridade. Então, às vezes, nós entramos na linha, né, de oração da paternidade. Ó, Deus me dá, Deus me sustenta, Deus... Ele vai fazer tudo isso, e tem feito, queridos, tem feito. Mas aqui para o mês de Ave, eu quero dizer para vocês que o que o Senhor me voltou os olhos foi nessa frase: o Pai edificou uma casa e deseja que ela seja habitada por família. Não é para vir para receber uma bênção, não é para vir por... Não, o Pai fez uma casa para que possamos fazer morada. É o que nós temos dito. Vem um momento da pandemia, vem um momento da dificuldade, aleluia, buscamos ao Senhor, buscamos, e Ele tem socorro pronto para nos dar, mas nós temos que buscá-lo também, depois, quando tudo está certo na nossa vida. Amém? Então, o que nós entendemos é que é um mês para reconhecer de fato Deus como Pai, para dizer, beleza, Senhor, o Senhor me sustentou, aleluia, mandou dinheirinho para minha conta, mas agora Deus está dizendo, como Pai, eu não quero que você faça isso,
para também dizermos: beleza, Senhor, o Senhor é Deus, é o Senhor quem manda. Para restaurar o limite do receber e também do obedecer. Ok? Finalizamos esse item. É um meio de restabelecer, receber, mas também obedecer como pai. Bom, aí também nós vemos que é um mês de restauração e de correção daquilo que nós ouvimos. É um mês de ativar os nossos ouvidos com o Shema de Deus. Shema é ouvir com entendimento para obedecer. Não é ouvir para virar um evento, não é ouvir para passar por aqui e sair. O ouvir desse mês é ouvir, e eu repito, com entendimento para poder obedecer. Nós não conseguimos obedecer se primeiro não entendemos. Nós falamos isso em gestão. Primeiro você escuta a orientação, alguém delega e você entende para depois ir fazer. Se não houver alguém que delegue com clareza, a pessoa não consegue fazer, né? Ou então a pessoa mal acabou de ouvir, quer ir fazer, o negócio vai sair errado. Então, muito importante, queridos, nós trazemos entendimento para aquilo que nós ouvimos de Deus e falar: amém, Senhor, nós vamos fazer exatamente como o Senhor quer. E os últimos 2 itens para encerrar. O mês de Ave, ele aponta para um tempo de portas de oportunidades para um futuro de bênção. Então olha que coisa maravilhosa. Nós entendemos que as coisas ruins que aconteceram nos trazem reflexões, nós reestruturamos coisas, nós arrumamos coisas, porque tem uma chave nisso, já falei. Reestrutura, arruma, reorganiza, ouve o que Deus quer, e aí vai e consegue ver claramente a porta aberta diante de nós, de uma nova oportunidade. Queridos, nós desejamos muito isso. Nesse momento em que muitas portas ficaram fechadas por causa da pandemia, nós vamos declarar e orar com entendimento que, se Deus olhar para o nosso país, para a nossa vida, essas portas que se fecharam, Deus vai trazer muito mais para compensar aquilo que foi perdido. Aqueles que confiarem. Eu me lembro que a pastora Fran contou um testemunho um dia do irmão dela, para um público aqui, porque ela contou aqui no público. O irmão dela é empresário, ficou um tempo fechado. Depois Deus deu uma porta que ele conseguiu um valor que compensou todo o tempo fechado. É isso, queridos. É prática isso. Não é Bíblia, não é letra. A Bíblia diz que o Senhor sustenta os teus. A Bíblia diz que o Senhor cuida de nós. Se nós acreditarmos, tomarmos posse disso, sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer com que venha algo tão poderoso, que a igreja vai socorrer a terra de verdade. Vai apoiar a terra nesses momentos. Vamos sair e abençoar os empresários e orar por eles. Se você conhece empresários, coloque ele na sua lista de oração. Eu me lembro que há muitos anos atrás existia um grupo, né, de empresários. Nós íamos nas empresas, né, e saía ungindo as empresas. Nossa, me lembrei disso agora, veio claramente no meu coração. Quanta coisa a gente ouvia, que Deus fazia milagres assim. A gente chegar lá à noite, ficar até de madrugada, orando. No outro dia, o empresário fala: olha, parecia que ia fechar, eu ia falir, né? Deus fez um negócio que eu não sei explicar o que era. Meu Deus, lembro que uma vez a gente saiu para orar e uma empresária voltou, o carro dela pegou fogo. E aí, de verdade, isso é testemunho, vou expor as pessoas, claro que não estão mais lá, mas a empresária disse que só a Bíblia dela estava dentro do carro. O carro inteirinho pegou fogo, só a Bíblia que não. E aí depois Deus mudou a vida daquela mulher que, olha, queridos,
Nós encerramos falando isso, que é um mês de Deus abrir oportunidades. Coisas que não existem podem surgir, porque Ele tem poder de criar coisas, sabe? É isso que nós temos que guardar no nosso coração. Nós não servimos um Deus que depende de ter um insumo, uma matéria-prima, alguma coisa para Ele criar. Ele cria do nada. Ele chama à existência o que não existe, diz a palavra. Então não há por que temermos. Ele vai trazer para nós novas oportunidades. Aleluia. E por último, no entanto, será preciso tomar cuidado com o que se ouve, tomando conselho e confortando com a verdade, pois apenas a verdade abre caminhos de oportunidades. Aleluia. É mês para tudo isso. É mês para nós entendermos que o Senhor está cuidando de nós. É mês para nós buscarmos aquilo que vem do alto. É mês para acreditar que o que Deus está mudando, deixa Deus mudar o que precisa, reestruturar o que precisa. Ele é Deus para fazer. É mês de nós entendermos, querido, aleluia, que nada acontece se Ele não permitir. Mas é mês também de semear. Aquele que sai semeando e orando vai voltar com seus feixes, ou algumas traduções, com seus molhos. Haverá colheita para nós, amém? Nós vamos orar pelas ofertas. Vou passar para o apóstolo, porque tem o decreto que é feito na oferta. Aleluia. Vem para cá, pastor Carlos, fica aqui. Irmãos, nós estamos procurando, você sabe disso. Eu vou repetir isso, principalmente porque nós estamos gravando. Tem alguém em casa que está ouvindo, né, essa mensagem. Então, nós estamos resgatando fundamentos, princípios que foram estabelecidos por Deus e com o passar do tempo caíram no esquecimento. Eu acredito que Deus é uma pessoa que Ele não muda de ideia. Amém. Amém? A Bíblia mostra isso de forma muito clara. Deus não muda de ideia. Quando Deus estabelece alguma coisa, aquilo que é estabelecido por Ele não passa. Jesus falou a respeito disso, e Yeshua falou sobre isso. Ele disse assim: pode passar o céu e a terra, mas essa palavra não vai passar, nem um tio, nem uma vírgula vai ser mudado. Quando Deus estabeleceu um calendário, Ele não estabeleceu um calendário à toa, Ele estabeleceu um calendário para cumprir. Como eu já falei, nós somos assim, nós estabelecemos alguma coisa e não cumprimos. A gente fala, esse ano eu vou fazer isso, isso e isso, e não faz nada, né? Chega na passagem do ano, estabelecemos aquele calendário que nós falamos assim, eu vou começar tal dia, eu começo uma academia, tal dia eu começo um regime, e não começa nada, né? Passa o ano e no ano que vem fala a mesma coisa, porque nós não cumprimos. Deus não. Deus, Ele estabelece algo para ser cumprido e isso não muda. O que ocorre é que muitas vezes nós nos esquecemos dos princípios e dos fundamentos que são colocados por Deus. E no livro de Números, capítulo 10, eu não vou ler, mas você pode ler na sua casa, do versículo 1 até o versículo 10, versículo 11, Deus fala algumas coisas sobre o toque das trombetas, ou o toque do chofar. E lá Deus determinou que 2 trombetas de prata fossem feitas. Nós não temos trombetas de prata aqui, nós vamos usar os chofares normais, né? Mas Deus diz assim, Deus fala quando essas trombetas deveriam ser tocadas. E Deus fala assim, olha, nos dias de festa e várias outras ocasiões, até que ele chega no versículo 10, Deus fala desse jeito, olha, vocês vão tocar essa trombeta, esses chofares,
por ocasião da entrega das ofertas no primeiro dia do mês. Lógico que Deus estava falando do primeiro dia do mês bíblico, em hebraico Rosh Chodesh, ok? Eu chamo isso de memorial de Rosh Chodesh, o memorial do primeiro dia, o memorial dos primeiros frutos. E Deus diz assim: naquele dia, na hora que vocês entregarem essas ofertas, vocês vão tocar as trombetas sobre isso, e isso se tornará para vocês um memorial, será feito memória diante de mim, diz Deus, eu terei isso em lembrança em favor de vocês. Inclusive eu compartilhei um vídeo pelo nosso grupo de WhatsApp, da Beit, você deve ter assistido. Se você não assistiu, assista, está lá no nosso grupo. Eu compartilhei um link de um vídeo que fala inclusive sobre as trombetas de prata, que nos dias de festa, nos dias da entrega de oferta, eram tocadas enquanto o povo estava ofertando. Era tido como um dia festivo, entregar ofertas naquele dia. Por quê, queridos? Porque Deus tinha isso como um fundamento, Deus colocou isso, e Deus disse: isso se reverterá para vocês, vocês vão fazer isso em benefício de vocês. E nós, como igreja, esquecemos desses fundamentos. Durante anos e anos e anos não se ouve falar disso, ninguém pratica, e nós estamos perdendo de ser abençoados. Então Deus colocou isso no nosso coração, e nós estamos reativando. Todo primeiro dia do mês bíblico, nós entregamos uma oferta, como a pastora Gisele já ensinou várias vezes, e no momento da oferta, nós tocamos as trombetas, tocamos os chofares, amém? Nós precisamos, fale comigo, fale aí no lugar onde você está, fale baixinho mesmo, mas fale para você, fale: nós precisamos colocar em prática os fundamentos que Deus ensinou. Entender e não praticar não resolve absolutamente nada, mas quando você entende, você aprende, você pratica, você pode ter certeza que Deus vai dar a bênção, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele falou na sua palavra. Amém? Convido você para ficar de pé, convido você que está em casa, ouvindo isso, queridos, quer ser abençoado? É lógico que nós temos pregados, todas as igrejas pregam isso, que em Yeshua, que em Jesus, nós somos abençoados com todas as sortes de bênção, que nós temos tudo isso, nós temos realmente, mas veja bem, Deus deixou algumas coisas para nós praticarmos, e essas coisas se reverteriam em bênção. Amém. Deus deixou isso. Então você quer ser abençoado? Faça isso. Eu convido você que está aí na sua casa também a ofertar no ministério. Você escolhe uma oferta especial que você possa ofertar daquilo que você quiser, entendeu? Aquilo que está no teu coração, aquilo que Deus colocar no teu coração. Você tem aí, eu vou deixar para você uma chave de Pix, ok? Eu vou deixar para você uma chave de Pix, e com essa chave você faz a oferta. Você oferta no nosso ministério, abençoa o nosso ministério, porque nós temos aqui um templo. Aliás, eu convido você que está em casa para vir participar conosco, tá ok? Sexta-feira que vem nós estaremos aqui, domingo que vem nós estaremos de volta também, estaremos celebrando. Então você pode vir, pode participar conosco, mas eu convido você agora para você ofertar nesse ministério. Faça essa oferta, entregue, coloca isso no teu coração, ore conosco nesse momento, e quando terminar a live você faz a transferência para abençoar o ministério, e ao mesmo tempo entenda que aquilo que você está fazendo é espiritual. Nós estamos cumprindo algo que Deus determinou, e isso vai se reverter em bênção na tua vida. Eu vou passar para a pastora Gisele, eu vou pedir que a pastora Gisele, ela ore, tá bom? Ela vai orar, e eu e o pastor Carlos, enquanto ela estiver orando, você vem para cá, entrega, coloca a tua oferta no altar ali, no gasofilácio, ok? E eu e o pastor Carlos vamos estar tocando as trombetas enquanto você estiver fazendo isso.
Aleluia. Vamos orar. Vamos esperar a trombeta aqui. Acredite, queridos, é o que o apóstolo falou, é mais do que dinheiro, é algo espiritual. Aqui é a nossa semente. Aleluia. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas ofertas. Que venha sobre nós prosperidade, que venha sobre nós a tua bênção, que essa semente possa frutificar, que essa semente possa trazer frutos. Vai, Senhor, nos visitando, abrindo portas, trazendo novas oportunidades. Todas as correntes caiam por terra, todas as portas que estão fechadas caiam por terra, as correntes, os cadeados, e novas portas e novas oportunidades apareçam diante de nós. E nós saberemos que foi o Senhor quem abriu essas portas. Não haverá dúvida, não haverá tristeza, não haverá medo, haverá colheita e alegria. Recebe a nossa semente e abra portas poderosas e grandes para nós. É o pedido do nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te prospere muito. Entregue a sua semente. Glória a Deus. Pode sair do seu lugar, pode entregar a sua oferta. Amém? Pode entregar a sua oferta. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Fica de pé um instantinho ainda, eu quero orar com você. Quero orar com você. Quero fazer os nossos decretos. Nós chamamos isso de decretos do mês. Nós queremos que Deus traga essas bênçãos sobre a nossa vida. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Coloque sua mão. Senhor Deus, nós queremos decretar algumas coisas. Eu creio muito nisso. Quando o Senhor Jesus, Yeshua, o Senhor disse assim, que nos daria uma chave, aquilo que nós abríssemos, aquilo que nós liberássemos na terra seria liberado no céu, aquilo que nós permitíssemos aqui seria permitido lá. Ou seja, o Senhor estava falando de chaves espirituais que o Senhor colocaria nas nossas mãos. Então eu creio que quando nós nos levantamos para decretar aquilo que o Senhor deseja, o Senhor opera, o Senhor abençoa. Este mês nós queremos declarar, será um mês de reconstrução, um mês de restauração sobre a vida de cada um que está aqui. Restauração financeira, restauração de trabalho, restauração, ó Deus, das emoções, na vida emocional. Quantas pessoas, Senhor, passaram por momentos difíceis, perderam parentes, perderam amigos, estão chorando, quantos estão doentes agora? Nós queremos declarar que esse mês será um mês da restauração da saúde, restauração do emprego, restauração da vida financeira, em nome de Yeshua, em nome do Senhor Jesus. Nós também queremos declarar que portas de oportunidade estarão sendo liberadas, estarão sendo abertas nesse mês. Nós concordamos com isso aqui em nome de Jesus, que as portas se abram, portas de oportunidades em todos os sentidos, em todas as espécies nessas vidas, em nome de Jesus. Nós também queremos declarar que esse mês o Senhor estará ativando a nossa percepção, o nosso ouvido espiritual para ouvir
ouvirmos os direcionamentos do Senhor, para ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra, entendermos a Tua palavra e possamos assim, em nome de Jesus, cumprir a Tua vontade. Que o Senhor, ó Deus, traga sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre esta casa, sobre aqueles que estão nas suas casas ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, participando desse culto, que o Senhor traga todas as bênçãos que o Senhor tem para esse tempo, para esse mês, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus bem bonito, aplauda de todo o seu coração, senta um instantinho, nós temos aí mais 5 minutinhos, e eu quero dar uma palavra para você. Pode sentar, aqueles que têm os seus lugares, sentem. Irmãos, eu preguei esses dias atrás e eu falei sobre aplicar o coração ao seu caminho, amém? Aplicar o coração ao seu caminho. Você que está em casa, se você não viu no YouTube, tanto no YouTube quanto no Face, nós temos aí, está a gravação daquele culto, assista, tá bom? E ouça a mensagem, aplicai o vosso coração ao vosso caminho, uma palavra dada por Deus para o seu povo. E eu falei o seguinte, que para que Deus opere, para que Deus haja, nós temos que aplicar o nosso coração naquilo que é vontade de Deus, amém? E isso não pode ser só os pastores, só os líderes, só um grupo de pessoas, isso é para todo o povo, é para todo o povo. Então eu preciso entender algumas coisas. Eu queria fazer algumas perguntinhas para você. Responda para você, não precisa falar alto aqui não, responda para você, responda isso para você. Qual o desejo, qual o tamanho do desejo que você tem? Qual o tamanho do desejo que você tem pela restauração da sua família? Talvez você fale, a minha família está beleza, está jóia. Espera aí, não é só a sua casa, estou falando de toda a sua família. Quantos na sua família estão talvez doentes e você quer a restauração da saúde deles? Ok, você quer, mas eu quero saber qual o tamanho do desejo que você tem de que aquela pessoa da sua família seja curada. Qual o tamanho do desejo que você tem que pessoas da sua família, que quem sabe estão com problemas aí financeiros, eles tenham os problemas realmente solucionados, de você desejar e falar, eu desejo do fundo do meu coração, sabe, eu quero demais que Deus coloque as mãos e restaure a vida de tal pessoa. Qual o tamanho do desejo que você tem pela restauração talvez emocional, familiar, de pessoas da sua casa? Vou mais além. Se eu perguntar aqui se você tem desejo que a nossa cidade vença os problemas de Covid, isso falando só da nossa cidade, tá bom? Você vai falar assim, eu quero. Bom, um exemplo, vamos lá. Quem quer aí que a nossa cidade resolva todos os problemas, que o Covid seja exterminado, que o comércio funcione bem? Quantas pessoas querem que a nossa cidade prospere financeiramente? Amém? Beleza, eu já sabia que todo mundo ia falar que quer. Agora a questão é, qual o tamanho desse desejo? Eu quero saber o seguinte, quantas lágrimas você tem derramado diante de Deus, para Deus restaurar a nossa cidade, para Deus reconstruir a nossa cidade? Qual o tamanho do desejo que você tem? Talvez você fale assim, sabe o que é? Eu quero, mas eu não tenho muito tempo assim para estar orando por isso, tal. Deixa eu dar um exemplo para você, irmãos. Quantas vezes você falou, eu tenho vontade de viajar? Quem tem vontade de viajar aqui? Eu vou perguntar para você, aonde você quer ir? Qual cidade? Que lugar? Alguém vai falar, eu quero ir para Londres. Outros vão falar assim, eu quero ir para Israel. Outros vão falar, eu quero ir para Paris, Itália. E aí eu vou perguntar para você, quanto tempo faz que você tem essa vontade? Eu já escutei
Alguns vão falar assim: olha, já faz alguns anos. Às vezes nós falamos: eu tenho vontade. 10 anos depois você continua falando: eu tenho vontade. 30 anos depois você continua falando: eu tenho vontade. E passam-se os anos e a gente não faz nada para realizar. Essa é a diferença quando eu quero e quando o meu coração deseja tanto a ponto de eu investir a minha vida para isso acontecer. Está entendendo o que eu estou falando? A mesma coisa se aplica diante de Deus. Às vezes eu falo: eu quero que a minha cidade seja transformada, que a minha família seja abençoada, mas o quanto eu estou aplicando o meu coração nisso? Eu quero, mas eu não faço nada. Eu quero, mas eu oro 5 minutinhos e olha lá, para que Deus abençoe. Às vezes a gente ora e fala: Senhor, abençoa, que a nossa cidade vença os problemas de Covid, que aquela pessoa seja curada, glória a Deus, aleluia, amém, e pronto. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Neemias, não estou pregando, já vou encerrar a minha palavra e vou encerrar o culto. Neemias, quando ele ficou sabendo, Neemias era quem? Um copeiro. Tá bom? No ditado popular, ele era um Zé Ninguém. As pessoas nem sabiam que Neemias existia. Era um cara qualquer. Ele não era um líder, ele não era um político, ele não era um cara importante, ele não era um nobre, ele era um copeiro. Em outras palavras, isso nos ensina que isso que eu estou falando é para todos nós, é para toda a igreja, não é apenas para os pastores, não é apenas, não é algo só para um determinado grupo, isso é para todos. Quando ele fica sabendo da situação do território de Judá e da cidade de Jerusalém, Neemias chora. Ele diz que ele vai passar um determinado tempo orando, jejuando e se lamentando diante de Deus. Eu olho para essa cena, eu imagino Neemias indo diante de Deus e fala: Senhor, eu não aceito isso, eu amo aquela cidade, é a tua cidade, as portas estão destruídas, os muros estão destruídos, o templo está destruído, as pessoas estão passando fome, Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Eu olho para Neemias e eu enxergo ele chorando diante de Deus. E quem Neemias era? Um Zé Ninguém, um copeiro. Mas a intercessão de Neemias foi tão grande que Deus olhou para ele. Deus não só atendeu a oração, como Deus usou Neemias para provocar toda a reconstrução e restauração de Jerusalém e de Judá. Deus traz restauração das portas da cidade, restauração dos muros, a reconstrução do templo, a restauração e reconstrução de toda a cidade, a restauração financeira e econômica, a restauração política. E Deus coloca Neemias como governador de toda aquela terra. Irmãos, quando eu olho para isso, Deus está mexendo muito no meu coração esses dias. Pastora Gisele, enquanto ela pregava, ela falava assim, que esse mês de Tamuz que terminamos, né? Que foi um mês de alinhamento, ouvir a direção, receber a direção, para que as bênçãos venham nos próximos meses. E olha, foi no finalzinho do mês de Tamuz, foi no final dessa semana toda, que Deus começou a trazer, mexer com algumas coisas, e Deus foi colocando no meu coração o projeto, para nós iniciarmos um projeto de clamor, de intercessão. Não é apenas os intercessores, não são apenas os intercessores, não é apenas para os pastores,
Alguém vai falar, mas o desejo da transformação da cidade, de ganhar almas, isso é um desejo do pastor. Não, queridos, isso tem que ser um desejo de cada pessoa que é discípulo de Yeshua, que é discípulo de Jesus. Isso deve ser algo que tem que ser um projeto do coração de cada um que ama a Deus, que serve ao Senhor. Então o que eu falo para você? Nós vamos criar, tá bom? Já está pronto o projeto Neemias. Eu vou falar durante toda essa semana, eu vou fazer lives, eu vou colocar isso nos grupos, eu vou estar falando a respeito disso. Daqui a uma semana nós começamos um projeto de intercessão, e eu vou apresentar alguns horários, e eu quero que você daqui da Beit pegue um horário, se comprometa diante de Deus, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu vou apresentar para o Senhor os problemas da minha casa, os problemas da minha família, eu vou apresentar para o Senhor os problemas da nossa cidade, e nós vamos interceder a Deus pela transformação disso. Nós vamos passar 5 meses nesse projeto. Entenda que toda transformação, todo agir de Deus começa com alguém intercedendo, começa com alguém orando de forma sincera, com paixão no coração. Amém? E para quem está em casa, se quiser entrar nesse projeto conosco, você vai mandar uma mensagem para mim, que eu vou te deixar um número de WhatsApp, você vai mandar mensagem para você se unir conosco. Então, se prepare. E se prepare também para uma outra coisa, para te ajudar a entender essas coisas. Nós vamos ter 8 aulas de intercessão profética. O que é intercessão? Intercessão é quando eu oro a Deus. Intercessão profética é quando eu recebo de Deus a direção para aquilo que eu tenho que orar. Amém? Então vai ser um tempo que nós vamos interceder, nós vamos orar. Nossa equipe vai fazer atos proféticos na cidade e em outras cidades, coisas que Deus está nos orientando a fazer, e até mesmo fora do estado de São Paulo, que já existe o projeto. Tá bom? E para isso nós vamos dar 8 aulas. Eu vou dividir isso com a pastora Gisele. Ela tem mais experiência nessa área, ela vai falar algumas coisas, eu vou falar algumas coisas. Serão 8 aulas apenas. Essas aulas serão como? Às quartas-feiras, das 8 às 9 da noite. Olha só, irmãos, não tem desculpa. Você não vai precisar vir na Beit, amém? Você vai participar dessas aulas. Não serão lives, será através da plataforma do Google Meet. Você tem isso disponível no teu celular, ou seja, você só vai ter que acessar a plataforma no horário da aula, através de um link que nós vamos colocar disponível, e da sua casa, naquele horário. Olha só, um horário que não tem culto. Então você tem tudo para você participar. 8 aulas apenas, a partir do dia 21, se não me engano, né? Que será na outra semana, na quarta-feira. Então toda quarta, durante 8 quartas-feiras, 8 dias, nós teremos algumas aulas para falar sobre intercessão profética, algo que vai te ajudar nesse período de intercessão, que nós vamos começar a interceder pela restauração e reconstrução das casas, das famílias, da nossa cidade. E Deus, acredite, Deus já está olhando para o nosso coração, para ver qual o tamanho do desejo que nós temos. Se nós realmente queremos a transformação, cura, libertação, mudança realmente na nossa cidade, ou não. Mas se nós entrarmos com isso, com o nosso coração, aplicarmos o nosso coração, irmãos, a bênção vai vir de uma forma tão grande sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, e você vai ver o resultado disso daqui a algum tempo.
Amém? Fique de pé, eu quero encerrar esse culto. Eu louvo a Deus por você que pôde estar aqui na Beit, eu louvo a Deus por você que está em casa, que assistiu a transmissão desse culto. Você é o nosso convidado para estar conosco nos próximos cultos. Próxima sexta-feira, 8 da noite, celebração de Shabat. Próximo domingo nós estaremos aqui para adorar ao Senhor, tá bom? E vai ter coisas novas que nós vamos estar falando. Então se preparem para tudo isso, porque é um tempo que Deus está abrindo portas, dando as oportunidades. Nós só temos que abraçar as oportunidades que Deus dá e entrarmos com o nosso coração nisso. Deus vai operar, eu creio nisso, eu acredito nisso. Então coloque o teu coração nisso em nome de Jesus. Senhor, despeça-nos em paz, na tua graça, na tua bênção. Abençoe aqueles que estiveram conosco participando aqui na igreja. Abençoe aqueles que estão em casa e acompanharam a transmissão desse culto. Que todos sejam tremendamente impactados em nome de Jesus. Nos guarde, nos abençoe, nos dê uma semana de vitória e de bênçãos. Traga cura, traga libertação, traga resposta às orações em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te conceda a paz. Queridos, um grande abraço no coração. Fique com Deus. Shalom a todos.